O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Jesus, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar.
Obrigado, coroinhas. Obrigado mesmo, de coração, tá? Obrigado, meus queridos cantores. Obrigado, tá? Obra nova. Obra nova. Que na nossa vida também seja, a partir de hoje, por essa missa, uma obra nova, uma obra de Deus. Obrigado ao Edson também, aí na mesa de São. Obrigado, Tainá, da Pascal. Obrigado. Obrigado toda a equipe de liturgia, hoje da própria RCC, que estão aqui. Obrigado mesmo. Deus os abençoe. Obrigado, ministros, pela presença de vocês aqui. Obrigado ao casal que nos acolheu com todo amor e com todo carinho. Deus os abençoe. Obrigado a cada um e a todos vocês que estão aqui nesta noite. Vou ser simples, porque o mais importante hoje eu sinto que não são as palavras, não é uma explicação, mas é a vivência. Aquilo que Jesus já passou. Pode ver que no Evangelho eu sempre tento não errar palavras. E por incrível que pareça, hoje não é que errei palavras, mas eu acrescentei uma palavra, que esta palavra não existe. Porque eles ainda, os dois discípulos ainda não tinham reconhecido que era Jesus. E aí, eu li, eu não sei como, mas eu li, que eles tinham dito: Jesus fica conosco. Mas não, eles não sabiam quem que era. Eles disseram para aquele homem: fica conosco. Mas isto agora me chamou tanto a atenção, que verdadeiramente é isso que nós temos sempre que dizer: Jesus fica conosco. Em todo e qualquer momento da nossa vida, Jesus fica comigo. Nas horas difíceis, Jesus fica comigo. Na hora da dor, das doenças, das enfermidades, Jesus fica comigo. Nos momentos em que as coisas não dão certo, Jesus fica comigo. Nos momentos alegres, Jesus fica comigo. No riso, na vitória, Jesus fica comigo. Em todo e qualquer momento, Jesus fica comigo. Quando tudo dá certo, Jesus fica comigo. Quando a noite vem chegando, a noite escura da vida, Jesus fica comigo. Quando os ventos sopram a favor, Jesus fica comigo. Quando os ventos são contrários, Jesus fica comigo. Quando estou no meu barco em alto mar e tudo é calmo e tranquilo, Jesus fica comigo. Quando as ondas querem afundar o barquinho da minha vida, Jesus de Nazaré fica comigo. Em todo e qualquer momento, Jesus fica comigo. E este é o meu desejo quando eu penso em vocês, a missa do terceiro domingo de cada mês. Ao pensar nesta missa, eu não penso na missa pela missa, mas eu penso sempre em cada um daqueles que vem na missa. E em cada um que vem na missa, o meu desejo é único: Jesus fica com cada um deles. E é por isso que
Até mesmo hoje, quando passei com o círio pascal, com a luz, eu olhei bem para o rosto de cada um que estavam aqui. E Jesus foi me revelando rostinhos mais alegres, rostos tristes, rostos mais cansados, outros debilitados, outros doentes, outros angustiados, outros corações duvidosos, corações incertos, corações medrosos, até mesmo em relação ao futuro da sua própria vida, do seu casamento, do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua família, dos seus filhos. Mas em cada um que eu olhava, simplesmente olhava para o rosto e dizia: Jesus, fica com esta pessoa. É por isso que eu fiz questão de passar em todos. Até mesmo, talvez se fosse um outro momento, não é que esqueceria dos coroinhas, mas eu passei e olhei bem no rosto também das coroinhas. Em cada uma delas eu dizia: Jesus, fica com ela, fica com as coroinhas, dai força, anime, defenda, proteja. Então esta é a minha intenção sempre dessa missa. Ela é um tanto quanto diferente. Talvez alguém esteja dizendo até bastante diferente pelo tempo. Eu não sei quanto tempo, porque o tempo não nos importa. O que importa é que em nossas vidas vão acontecendo as graças de Deus, as bênçãos de Deus. Então, vamos continuar esta nossa Santa Missa. Mas antes do nosso creio, da renovação da nossa fé, eu gostaria que você pudesse olhar para aquela que está do teu lado e dizer o seguinte: Jesus, fica, se você souber a teu nome, Jesus, fica conosco, fica com a Tainá. Jesus, fica com o Renato. Jesus, acompanhe hoje e sempre esta pessoa. Ajude essa pessoa a vencer. Ajude, Jesus, essa pessoa a ser feliz. Ajude essa pessoa a ter paz. Ajude, Jesus. Cuida, Jesus. Cuida de cada um. Cuida de cada uma. Cuida mesmo, Jesus. Cuida, Jesus. Tenha certeza que de hoje em diante a sua vida, ela vai ter um quê diferente. Tenha certeza que a partir de hoje portas vão se abrir, caminhos vão se abrir, porque o Senhor está contigo. E você vai sempre sentir a presença dEle. E na hora que você mais precisar, termina aqui dizendo, repita sem cessar: Jesus, fica comigo. Como que é? Jesus. Amém. Creio em Deus,